falamos aqui de Mauá, falamos de Santo André, passamos por São Bernardo, que nós vamos trazer mais detalhes amanhã, inclusive da pauta sobre reconhecimento facial para o transporte coletivo, vai ter a biometria, mas agora a avaliação, a conjuntura, o cenário pré-eleitoral em pauta. E com alegria recebemos aqui dois dos representantes do ABC na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, os deputados estaduais Luiz Fernando Teixeira e também Ana no Carmo, ambos do PT. Luiz Fernando, obrigado pela gentileza e boa noite. É uma honra, quero saudar todos os assinantes da RDTV, são telespectadores, o que são? Telespectadores, internautas, tudo, né? Saudar o Carlos, saudar a minha deputada Ana do Carmo, e faz muito tempo que não estávamos juntos, né? É verdade, essa correria. Também você não me convida para Não, mas convidado. Mas vir aqui ao lado dessa grande parlamentar, dessa grande mulher, é uma honra, quero cumprimentar todos e todas. Legal. Da mesma forma, Ana do Carmo, obrigado pela gentileza da entrevista, deputada. Muito boa noite. Eu que quero dar uma boa noite a todos e te agradecer por essa oportunidade, cumprimentar aqui os amigos que trabalham aqui com você, dizer que é uma alegria estar aqui com o nosso deputado, o companheiro Luiz Fernando, que me honra muito, me orgulha muito, e dizer que é um prazer estar aqui com você, né? Quantas vezes verdade, a gente já... sempre atualizando. Pois verdade. é, então, assim, é um prazer, e também faz tempo que eu não te via, né? Verdade. E saudade e um prazer estar aqui. Convida pouco a gente, né? Não, é a agenda dos dois, viu? É a agenda dos dois. Mas a assessoria de olho, o Emerson Bezerra nos ajudou, legal, parabéns, obrigado. Sempre espaço aberto e para falar de um tema que é muito importante, que é a representatividade do ABC na Assembleia Legislativa, no governo federal. A gente tem falado muito aqui da importância de você escolher nomes da região. E a gente cita o exemplo crasso da última eleição, né? O Tiririca teve 100 mil votos aqui na região do ABC. Quantas vezes o Tiririca veio para cá nos últimos 4 anos? Quantas emendas, quantas verbas, quantas vezes o Tiririca pautou o ABC na Câmara dos Deputados? Então, se você não escolhe gente da região que você possa cobrar, como é que você vai poder pedir encaminhamentos, ter verbas que são tão importantes do governo do Estado, do governo federal para cá, se não tem porta-vozes da região, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara dos Deputados? E até, Luiz Fernando, quero começar nesse sentido com a Ana do Carmo, porque a Ana do Carmo, quantos mandatos na Assembleia, Ana? É o quarto. Quarto mandato. Quarto mandato. Depois de 4 mandatos, a Ana do Carmo agora vem para um novo desafio, pré-candidata a deputada federal nas eleições do próximo dia 7 de outubro. Por que essa escolha e por que essa mudança, Ana? Olha, essa mudança não é assim, essa mudança ela é uma conjuntura, né? Já é o 4º mandato da Ana do Carmo e a gente tem um vácuo, né, no ABC e na capital, porque na grande metrópolis, na verdade, né, não tem uma deputada federal do Partido dos Trabalhadores, nós temos uma deputada que é de Hortolândia, então tem todo esse espaço, né, que não tem nenhuma representativa feminina, e nesse sentido também foi um dos motivos, né, para que a gente abrisse essa discussão de uma candidatura federal aqui em São Bernardo da Ana do Carmo. Então, esse debate ele começou, foi crescendo, e aí a gente conversou com o partido, conversamos com o Luiz Marinho, com o sindicato, e aí a gente acabamos colocando o nosso nome e estamos aí com essa pré-candidatura, estamos trabalhando muito. É uma candidatura para representar São Paulo, representar o ABC, São Bernardo, né? E é uma candidatura que tem uma importância também muito grande. É verdade. E eu me lembro, inclusive, até para o Luiz Fernando comentar também, em 2014, que foi a primeira eleição do Luiz Fernando, São Bernardo do Campo, à época, era gerida pelo ex-prefeito Luiz Marinho. São Bernardo conseguiu eleger 4 deputados, 3 estaduais, Luiz Fernando, Ana do Carmo e o Barba, e o deputado federal Vicentinho. Isso. E agora, Luiz Fernando, até diante dessa introdução, o que muda em relação esse ano na comparação com 2014, quando foi a primeira disputa eletiva? Parece-me que o quadro continua o mesmo, né? Na verdade, São Bernardo, sob a batuta do prefeito Luiz Marinho, à época conseguiu um feito inédito, eleger da cidade 4 deputados estaduais do Partido dos Trabalhadores, né? E o que muda é o que a Ana coloca de forma muito categórica, né? A conjuntura do país mudou. Essa é a grande verdade, né?
Quando a Ana coloca que não tem deputadas mulheres do Partido dos Trabalhadores, né, e é isso que é importante salientar, é que não tem deputadas mulheres que defendam o direito da classe trabalhadora, a emancipação da mulher, que defendam as nossas crianças, que defendam uma alimentação saudável. Nós temos lá um grupo muito grande de deputadas mulheres, mas que defendem a liberação do uso do agrotóxico. Quando a Ana, por exemplo, é autora de um projeto de lei no Estado de São Paulo, um projeto já aprovado, sancionado pelo governador, que define a alimentação orgânica, com menos uso de agrotóxico. Então, o que muda nisso tudo da Ana está vindo, deixar de ser vereadora por 4 vezes, né? Porque é interessante, eu não sei se todos os internautas que acompanham esse programa conhecem profundamente a vida da Ana. Eu digo isso com muita propriedade porque eu era apoiador e eleitor dela, né? Antes de ser candidato, eu votava na Ana do Carmo, pedia votos para a Ana do Carmo, apoiava a Ana do Carmo. Por quê? Porque é uma mulher de uma origem humilde que deixou de viver para ela para construir uma sociedade melhor. Começou a lutar em amor ao próximo, né? Deixou de viver, muitas vezes até para a família dela, buscando o bem-estar daqueles que não tinham onde morar, onde comer, onde viver, onde buscar qualquer auxílio, seja na área da saúde, da educação, da segurança. E a Ana sempre fez esse trabalho, se elegeu 4 vezes vereadora de São Bernardo. E é uma coisa interessante, você que cobre bem a política de toda a região, em São Bernardo nunca houve uma vereadora reeleita. Verdade. Né? A Ana, nunca houve, não, é mentira. Houve sim, houve Ana do Carmo, pós Ana do Carmo, que se elegeu, embora fosse uma figura muito humilde, era doméstica, né? A Ana se elegeu vereadora, uma das maiores cidades desse país, uma das cidades mais ricas desse país, se reelegeu, ou seja, a Ana se elegeu uma vez e se reelegeu outras 3 vezes. Foi vereadora por 4 vezes, depois foi ser deputada estadual por 4 mandatos, né? E hoje o que a gente vive, né, é um momento que nós precisamos de um reforço muito importante, Leandro, em Brasília. Eu acho que isso ajudou muito na decisão da própria Ana, né? Hoje nós estamos vendo aquele Congresso tirar o direito de toda a classe trabalhadora, mas está tirando o emprego dos nossos jovens. É importante salientar um dos maiores crimes que esse Congresso aprovou, e aí eu lamento, porque deputados, amigos nossos, também aprovaram isso. Acho que só o Vicentinho votou contra. Acho que só o Vicentinho... Não, eu estou falando de um crime. A reforma trabalhista foi um golpe. O crime foi congelar por 20 anos todos os investimentos nesse país. Quero dizer uma coisa, muitas vezes o internauta pergunta por que não tem emprego? Porque os deputados federais de São Paulo, à exceção do PT, mas os outros, outro dia me perguntaram, e o Alex, como é que votou? O Alex votou favorável a congelar por 20 anos todos os investimentos nesse país. Como é que você vai gerar emprego se você não for investir em desenvolvimento econômico? Né? Congelaram por 20 anos todos os investimentos na saúde, na educação, na mobilidade, na habitação, na geração de emprego por 20 anos. Então, assim, ou nós elegemos um grupo maior de deputados e deputadas com compromisso com o povo, mas com compromisso com o estudante, com compromisso com o jovem, com as famílias, com o emprego, como a deputada Ana do Carmo. Compromisso com os idosos, né? Compromisso com os idosos, ou nós vamos ver um Brasil muito triste. Já está acontecendo um desemprego muito grande, né? Uma recessão muito forte, uma violência crescendo violentamente, né, Ana? Aumentou muito o número de crianças nos faróis, aumentou muito o número de moradores de rua. A miséria está de volta. Aumentou por demais no último ano. Então, assim, eu acho que um dos grandes focos, né, o que mudou muito de 2014 para cá, Leandro, foi a conjuntura, né? Isso fez, por exemplo,
a Ana dizer o seguinte, e a Ana também, não só dizer, né? Ana, nós precisamos que você vá para Brasília. Nós precisamos reforçar Brasília, porque o Brasil está da forma que está, porque Brasília está da forma que está. Né? Diziam que se tirasse a Dilma, o Brasil iria melhorar. Tiraram a Dilma, o Brasil só piora. Cada dia que tiram o sonho do nosso povo, a fome voltando, a violência descarrilhada, né? E nós, se não brecarmos isso, e a única arma que nós temos é o nosso voto, Leandro. Até nesse gancho, Luiz, era importante, de 14 com 18, essa comparação que você fez. Mas pegando até um cenário mais recente, em 2016, pela primeira vez na história, o PT não conseguiu nenhum comando municipal aqui no ABC. E, à época, isso foi atribuído à rejeição que o partido tinha como um todo. Na tua avaliação hoje, 2 anos depois, isso foi superado? O PT já não tem mais essa rejeição? O quadro mudou significativamente em 2 anos? Eu não tenho a menor dúvida. Né? O meu grande amigo, irmão, líder, né, Luiz Marinho, ele costuma dizer o seguinte, o PT em 2016 pisou o fundo do poço. Né? Fomos vítima de uma campanha sórdida dizendo que o problema desse país era o Partido dos Trabalhadores. E o eleitor limpou o Brasil e limpou o ABC do Partido dos Trabalhadores. Nós andando na rua hoje, né, no nosso trabalho diário, né, o que a gente sente é que o eleitor está profundamente arrependido. Né? Isso eu posso dizer no ABC como um todo. Vide Diadema como está, vide São Bernardo. São Bernardo nunca esteve tão abandonada como está. Em todas as áreas, abandonada na educação, na saúde. E lá o prefeito não está preso, hein? Lá o prefeito não está preso. Eu imagino que também, mas se continuar esses escândalos aí, daqui a pouco não vai demorar demais. Mas, assim, olha Santo André como está. Nós chegamos aqui e vimos você relatar sobre Mauá. Né? Infelizmente, esses municípios estão de perna para o ar. Diadema, nós estamos em São Caetano, em vias de não ter mais o prefeito. Verdade. O prefeito passa lá por um processo... Aliás, o TRE vai avaliar se acata ou não a denúncia na próxima quinta-feira, dia 19. Exato. São Bernardo, diariamente, nós temos lá N problemas, crises e mais crises. Nós tivemos, mais uma vez que a Polícia Federal faça uma operação lá, o prefeito pode pedir música no Fantástico. Em menos de 1 ano e meio, 2 operações da Polícia Federal na cidade. Né? Dá uma olhada como está. Então, assim, eu acho que o momento é muito melhor, Leandro. Eu acho que o momento para o Partido dos Trabalhadores ele é promissor, porque, efetivamente, o eleitor está extremamente arrependido de não ter votado no PT. Foi numa onda de que o problema era o PT, elegeu o PSDB e viu agora o PSDB à frente de todos os grandes escândalos de merenda, disso, da compra de votos, e aí vai. Agora, outro detalhe também importante, e já vou aqui colocar a participação dos internautas, Gilberto Santos Bricado, Lu Borges, Ivonete Couto, Jair Vieira da Silva, Francisca Paiva, Viviane Sperg, o Guga Mendonça, Mamaldo Gás, Tereza Marano, Robson Gomes, a Isabel Ferrarese, o Onildo Elias da Silva, obrigado. Pio Mielo, presidente da Câmara de São Caetano do Sul, obrigado. A Maria Cristina Capelo de São Bernardo, o Antônio Robozão lá, obrigado. A Elton Pereira, enfim, nós vamos atualizando aqui. Viviane é de Americana, de Americana, aí, pessoal de Americana aí, de longe. Todo o estado de São Paulo nos acompanhando, obrigado. Ana, para o Luiz comentar também, e quero a tua avaliação, já que é do cenário nacional, todas as entrevistas que a gente faz com integrantes do Partido dos Trabalhadores, eu me lembro que eu fiz a mesma pergunta ao ex-prefeito Luiz Marinho, pré-candidato ao governo do Estado, quando ele recebeu o título de cidadão andreense. O PT tem um plano B em relação ao Lula? E todo mundo categoricamente diz, não tem plano B, vamos registrar o nome do Lula e vamos aguardar o posicionamento do TSE, mas o nome do PT é o Lula. Não tem plano B, não tem plano C, não tem absolutamente nada em relação a esse assunto. Isso atrapalha, isso favorece em relação ao debate nacional que o PT coloca nessa pré-campanha? Olha, Leandro, nós
Nós não temos um plano B. Nosso plano B, de fato, é a candidatura do presidente Lula. O Lula, ele não foi condenado, né? O Lula está preso injustamente, ele está preso por ter cuidado do povo mais pobre desse Brasil, e nós estamos aqui na luta e confiante que nós vamos conseguir registrar a candidatura do Lula. E se tem um nome na manga, eu não sei, de fato, não sei te dizer, porque para nós é o Lula e a gente não sabe se tem um plano B ou não até agora. Luiz Fernando. Eu acho que a Ana disse tudo. O plano A, o plano B, o plano C do Partido dos Trabalhadores é o nosso querido presidente Lula. O Lula é um preso político, né? A lei brasileira diz que ninguém pode ser preso até trânsito em julgado. E a sentença do Lula não foi transitada em julgado, então não poderia estar preso. É um preso político. A ONU reconheceu o Lula como um preso político. E ele está preso. O mais interessante é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente sorri, às vezes tem muita vontade de chorar, né? Porque ele está preso por um único... O crime que esse homem cometeu foi ter feito justiça ao povo brasileiro, ter cuidado do mais humilde, do pobre. Nunca o empresário ganhou tanto, nunca se sonhou, nunca se cresceu. Esse Brasil chegou à 6ª economia do mundo com Lula. E esse é o crime que esse homem cometeu. Só está preso para não ser presidente da República. Então, assim, o nosso candidato chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. E se mantiverem preso, será o nosso candidato, desde que ele tenha os direitos políticos, como está em vigor, os direitos políticos dele não foram cassados. Portanto, o Lula pode sim ser candidato, né, por acreditarmos na inocência dele, por acreditarmos na injustiça que ele está sendo vítima. Nós não podemos tirar o sonho do brasileiro, porque o brasileiro é que sonha. O meu presidente é o Lula. Ele é líder de todas as pesquisas. Ele não é um líder da Ana do Carmo e do Luiz Fernando, ele é o líder das pesquisas. Um homem que está preso lidera as pesquisas do nosso país, né? Por que isso? E como é que nós poderíamos substituir esse homem? Nós não temos como fazê-lo. Óbvio, Luiz Fernando, vamos fazer então um segundo debate. Cassaram os direitos políticos do presidente Lula. Olha, eu vou só fazer uma pergunta, mas como? Por quê? Não tem motivo para fazê-lo, mas tudo bem. Vamos supor que deem o golpe dos golpes, né? Porque o primeiro golpe que deram foi tirar a Dilma. O segundo golpe que estão tentando dar é não deixar o Lula ser o candidato, né? Se consumarem esse golpe, com certeza, aí o nosso candidato passará a ser aquele que o Lula indicar, né? Existem nomes, né, cogitados. Já se falou no Haddad, já se falou no Jacques Wagner, mas o candidato que o Partido dos Trabalhadores levará a registro chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Fernando, vocês vão esperar até quando? Até aos 49 anos. Nós temos até o Lula tem direito. O Lula tem direito de ser o candidato. E se for candidato, ele será o presidente. Pasme, será o candidato, será o presidente se estiver solto, será o presidente se estiver preso. E posso dizer uma coisa, Leandro, por incrível que pareça, se matarem o Lula será presidente morto. É essa a vontade do povo brasileiro, não é o Luiz Fernando que gostaria que ele fosse o presidente, né? É a grande massa. O primeiro lugar chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, o segundo lugar soma todos eles no Na tua avaliação, aquele episódio de uma semana atrás, o desembargador Rogério Fravetto acertou e a justiça errou, na tua avaliação? Na minha avaliação, é o seguinte, um juiz de primeiro grau, ele não pode desobedecer uma ordem de um desembargador. Eu não vou entrar no mérito se o desembargador poderia ou não ter feito. Eu estou dizendo que a coisa está de tanto perna para o ar, virou bagunça de tal forma para não deixar o Lula virar presidente, que hoje o juiz de primeira instância desobedece um desembargador. Seria mais ou menos
Leandro, para que o internauta entenda o que nós estamos falando, que o juiz de Santo André desrespeitar uma determinação de um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que é superior a ele. Se o juiz aqui manda soltar, um desembargador manda prender. Se um juiz manda prender, um desembargador pode mandar soltar. Agora, o inverso não existe. Um juiz de primeira instância desobedecer o que o desembargador fala, né? Virou bagunça. Sabe o que é isso? É para não permitir que o salvador da pátria possa virar presidente do Brasil de novo, que o candidato dos pobres, que o pai dos esfomeados possa vir a ser presidente da República, virou um vale-tudo nesse país, né? E hoje nós temos um judiciário bagunçado, ninguém mais respeita ninguém. Não estou dizendo que um errou, eu tenho certeza que o juiz Sérgio Moro errou. Primeiro, ele não tinha nada com isso. Segundo, ele estava de férias. Terceiro, ele estava fora do país. E quarto, era uma autoridade superior a ele. Qualquer outro poderia até caçar. No dia seguinte, esse cidadão deixaria de ser o plantonista. E fazer o Lula voltar. Né? E voltar, eventualmente, o Lula voltasse. Agora, o que se deu, né, foi uma falta de respeito, foi um equívoco tão jurídico, tão grande, né, assim, o fim das instâncias. O judiciário sempre foi tido como um dos poderes mais corruptos desse país. Mas o povo ainda achava que se podia fazer justiça. Eu sou da época que acho que justiça é divina. Espere a justiça divina. Mas aí, para o cidadão, eu tenho ouvido muito sobre isso, Luiz Fernando, Ana do Carmo, independentemente do partido, muitos questionamentos ao Poder Judiciário. Aí me coloco no lugar do cidadão e eu mesmo fiz essa pergunta várias vezes. No caso do deputado, a gente fala se o deputado estadual, federal não correspondeu, você vai lá e troca, renova o Congresso, renova a Câmara dos Deputados. No caso do Executivo, da mesma forma, seja municipal, estadual ou federal. Agora, no caso do Judiciário, você tem um problema como esse, independentemente do partido ou da sua preferência. Perfeito. Como que muda? Não muda. Eles mudam aposentando o juiz com todos muda. os Aí direitos. fica essa situação de ineficiência para o cidadão e de incapacidade de fazer qualquer coisa que produza mudança naqueles que fazem parte da escolha principal da justiça. Exatamente. Um dos poderes mais corruptos que existem é o judiciário. É o único poder que não poderia. Esse deveria estar ali para fazer justiça. Tá? Ele está ali para fazer a justiça, mas é verdade que no Brasil você só vai preso se você for pobre, se você for contra o sistema, tá? Né? E se você não tiver um grande advogado para te defender. Né? Aqui no Brasil, olha só, é importante o internauta entender um pouco que nós estamos chegando a ponto de fazer uma afirmativa tão pesada como essa. Tá? Tão pesada como essa. Nós temos um homem que está preso, onde não existe uma única prova contra esse homem. Esse homem chama Luiz Inácio Lula da Silva. O juiz que o julgou e os juízes que revisaram aquele julgamento não conseguiram um único documento que provava que aquilo que eles estavam condenando Lula era dele mesmo, que ele era o proprietário. Não acharam uma assinatura, não acharam um documento, nada. E esse judiciário que fez? Condenou. E aí foi um recurso para o TRF4. O que esse TRF4 fez? Condenou. Sem prova. E aí você vai dizer que o judiciário é justo, né? Eu vou dizer uma coisa, eu acredito na justiça divina, eu acho que nós não podemos jogar tudo para cima da forma que eles estão fazendo, né? Eu torço muito para que o Brasil sentou para torcer na Copa. Eu confesso a você, Leandro, a minha grande partida será dia 7 de outubro. Dia 7 de outubro, porque o Brasil perdeu na Copa. Alguém aqui perdeu alguma coisa? Não, Carlos, você perdeu alguma coisa, Carlos?
Você perdeu alguma coisa quando o O Brasil máximo que ele saiu? perdeu foi o bolão, que ele falou que o Neymar ia ser o melhor jogador da Copa. Foi E isso você, aí. internauta, perdeu alguma coisa? A Ana Lúcia Bebiano, que é uma torcedora ferrenha, não perdeu nada também, nem eu. O nosso jogo vai ser, sabe quando que nós vamos perder? O jogo de outubro. Primeiro, nós podemos perder porque eles não vão deixar o time mais forte entrar em campo, que é o time chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Eles querem roubar antes do jogo começar. Segundo, esse jogo vai definir se as nossas crianças terão escola ou não. Se as nossas crianças terão creche ou não. Se o trabalhador vai ter emprego ou não. Se nós vamos voltar, Aninha, a ter segurança. Onde você, teu filho, vão poder ficar livres na rua e o bandido preso. E não como hoje, nós presos dentro de casa, o bandido solto e o crime mandando no Estado. Quem manda no Estado, na segurança do Estado de São Paulo, chama-se crime organizado. Então, assim, eu vim para ouvir muito mais a minha deputada falar, mas eu fico tão entusiasmado que eu falo. O que você acha disso tudo, Aninha? Sobre a justiça, Ana, da mesma forma também, mesmo questionamento. E como é que faz para mudar essas... Porque na política a gente pode votar, e no Poder Judiciário? Pois é. Na verdade, tem que ser feita uma mudança, né, Leandro? Eu acho que vai chegar o momento que vai ter que mudar, né? Eu acho que tem que haver um jeito de mudar, porque do jeito que está, de alguns anos para cá, está essa bagunça toda, né? As pessoas são presas sem julgamento, o Lula, o caso, a Grace passou esses últimos 2 anos, a justiça não fez outra coisa a não ser dizer que a Grace e o Paulo Bernardo iria ser condenada, iria ser presa, inventaram tudo contra ela, fizeram toda a maldade que vocês viram, não foi brincadeira aquilo, para depois chegar e falar, não, ela é inocente. E quem vai pagar esse prejuízo todo que essas pessoas do bem passaram? O sofrimento da família dessa mulher e desse homem. Você já imaginou? Né? Foi televisão de dia e de noite, acho que ficou uns 2 anos mais ou menos, não foi? Nesse vai e vem, nesse sofrimento todo. Então, assim, eu acho que primeiro está errado você julgar a pessoa, condenar ou falar e divulgar antes que tenha prova e certeza daquilo que está falando. Porque senão ninguém depois vai pagar o prejuízo pessoal dessa pessoa. Não é verdade? Já aconteceu. Então, isso é muito errado, eu acho isso muito desumano, sabe? Muito desumano com as pessoas, porque acho que as pessoas têm que ter o direito de defesa, a imprensa, o judiciário, o Ministério Público, está aí para poder apurar, investigar e ter a verdade primeiro para depois fazer, né, o que eles vêm fazendo. Não fazer primeiro para depois apurar. Então, assim, é um absurdo, a gente espera uma mudança aí, não sei se é na Constituição, acredito que deva ser, né, Luiz? Porque não pode continuar do jeito que está. Um juiz fazer o que quer, um promotor fazer o que quer e ninguém poder fazer nada. O muito que eles fazem com eles é afastar e eles ficar com todos os seus direitos trabalhistas em ordem, recebendo o mesmo salário, não é isso? Aposentam. Se aposentam. Recebem de prêmio uma aposentadoria. Uma aposentadoria de 30 mil, sei lá de quanto que é. É um absurdo, né? E a gente repudia tudo isso. E viva a força do Lula, né? O empenho daquele homem, a coragem daquele homem, a paciência daquele ser humano, né? É um ser humano extraordinário que está sofrendo, passando por tudo isso e que nós estamos aqui solidários, defendendo e lutando em defesa do Lula, em defesa da democracia, em defesa daqueles que mais precisam. Olha, e sintonizar aqui o pessoal que está participando conosco, a Yolanda Buzo, obrigado, a Evianilda eu citei. Ó, já dá para fazer uma sessão aqui de São Caetano, citei o Pio Melo, o Parro, Moacir Rubira também nos acompanhando, obrigado. Grande abraço. Falando em São Caetano ainda, o Tião Vieira que não sai lá de Curitiba, manda foto, manda mensagem, manda vídeo de lá. Abraço. Obrigado, viu, Tião? Mandando um abraço aqui para Ana do Carmo e para o Luiz Fernando, da mesma forma a Elis Cristina também, Maria Sobreiro, o Rogério da Lupa, o Rodrigo Inhanhuque, a Lúcia Nazaré, Lula da Silva, tá certo, José Luiz Ferrarese eu citei, vereador pelo PT em São Bernardo do Campo,
a Vanessa Carmo, Roberta Camargo citando aqui, o Donay Neto, presidente do PSB aqui na cidade de Santo André, o Antônio Bernardo, o Manuel Andrade, o Evaldo Novellini, lá o diretor de redação do Diário do Grande ABC. Obrigado, viu, Evaldo? Quem mais aqui? Vanete Vieira também nos acompanhando, obrigado. Saímos do Diário agora. Opa, estávamos com o Evaldo. Então, Evaldo, tá vendo, você entendeu porque a gente saiu correndo? Certo. O Alfredo Luiz Buzzo, obrigado. Kleber Oliveira, Tainá Andrade, Ivanildo, eu já citei aqui, Niquiba Menezes, a Matilde Colonhese, obrigado também pela participação. Erinaldo Silva, o Carlos Vieira Andrade também, obrigado pela participação de todos. Trazendo para a conjuntura do Estado, Luiz Fernando, e até aproveitando esse gancho aqui, a gente tem hoje um cenário de pré-candidaturas aqui ao governo do Estado, do atual governador pré-candidato à reeleição, Márcio França, pelo PSB, do ex-prefeito de São Paulo, João Dória, do ex-presidente, agora licenciado, ou presidente licenciado da Fiesp, Paulo Scaff, e o ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, são os principais colocados aí na pesquisa. Primeiro, como é que é possível romper essa polarização hoje existente entre o Scaff e o Márcio França? E segundo, tem gente aí colocando, olha, é possível o PT abdicar da pré-candidatura desde que indique o vice do Márcio França. Em algum tempo houve essa conversa, houve esse diálogo? Em momento algum houve essa conversa, tampouco esse diálogo. O que de fato acontece é que, pela primeira vez na história do Partido dos Trabalhadores, o PT vai para uma disputa com muita chance. Essa é a verdade. Isso é conversa para boi dormir, a possibilidade do Marinho. Marinho hoje, sendo somente prefeito de uma cidade que não está no foco da grande imprensa, né? Porque uma coisa é você ter a cobertura da Globo Diário, como é a capital. A outra coisa é o ABC, que nós não temos a grande imprensa com a cobertura como tem. Então, assim, só para você ter uma ideia, o Marinho, as últimas pesquisas mostram que o Marinho não é conhecido no Estado. Mesmo não sendo conhecido, está num patamar exatamente igual ao governador do Estado. Quem é Dória? Dória é um homem da televisão, um homem que fez campanha o tempo todo, fez campanha, se elegeu prefeito da capital, no dia seguinte não tomou posse e quis ser candidato à presidência da República, traindo inclusive o próprio padrinho dele, que é o Geraldo Alckmin. Fez campanha o tempo todo para ser presidência dele, com a Globo o tempo todo atrás dele. Folha, Estadão, Record, Bandeirantes, todos os canais de televisão. O que acontece? Quem é Scaff, o outro concorrente, é candidato, salvo o melhor juízo, pela terceira vez. Terceira vez. Foi em 10, 14... É um homem que não sai da televisão com aquela questão do Senai, do SESI, o tempo todo gastando dinheiro com marketing, né? E o Luiz Marinho, um mero candidato, ex-prefeito de uma cidade que não tem a cobertura da grande imprensa, hoje se posiciona como na mesma posição do governador de Estado. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e o internauta há de acompanhar. O Marinho estará no segundo turno dessa eleição. Nós não sabemos se será contra o Scaff, se é contra o Márcio França, ou se é contra aquele Dória, que dizia que era trabalhador, o João Enrolador, né? Porque ele dizia que iria trabalhar por São Paulo, nunca tomou posse, disse que não renunciaria, mentiu, o João mentiroso, né? Fez escola, né? Em São Bernardo, Santo André. O que acontece? O Marinho estará no segundo turno. Essa é a verdade. Por quê? Porque o PT hoje tem 20% de intenção de voto, de preferência partidária no Estado. Até fazer um parênteses nisso, e é uma indagação, Luiz Fernando. Teve recentemente uma entrevista só com um recorte estadual para a corrida presidencial, e o Lula apareceu em primeiro com 20%, seguido pelo Bolsonaro 12 ou 13%, e o Geraldo Alckmin 10 ou 11%. E o Marinho até então aparece nas intenções de voto variando mais 7%, 8%. Isso se deve ao quê? As pessoas, mesmo os petistas ou quem tem simpatia ao Lula, não sabe que o Marinho é o candidato do Lula? Exatamente. Ainda não sabe. Porque a campanha para governador, para presidente da República, ela se dá na televisão. Quem é o candidato do PT? É o Luiz Marinho, mas o Luiz Marinho é um grande desconhecido. Essa é a verdade.
Marinho foi prefeito de São Bernardo do Campo por 8 anos, é muito conhecido no ABC, né? Foi presidente do consórcio, mas já não é conhecido em Osasco, não é conhecido em Barueri, né? A eleição para governo do Estado de São Paulo, ela vai do Vale do Ribeira até não sei o que. Então, a hora que isso for para a televisão, é que nós vamos ver quem é o candidato. Por exemplo, o Haddad, candidato à Prefeitura de São Paulo, tinha 1% das intenções de voto. Por quê? Porque ninguém sabia quem era o Haddad e que o Haddad seria o candidato do Lula, ou o candidato do PT. O dia que esses links foram dados no programa de televisão, o Haddad foi prefeito de São Paulo. A mesma coisa se dará. 20% da preferência partidária no Estado de São Paulo é do Partido dos Trabalhadores. É que esse fenômeno não tem acontecido na disputa estadual, né? Porque para a prefeitura, é uma excelente lembrança, os 3 últimos prefeitos eleitos em São Paulo começaram as pesquisas com 3%, 4%, foi assim o Kassab em 2008, foi assim o Haddad em 2012, foi assim o João Dória em 2016, e depois do tempo de televisão que eles cresceram e acabaram conquistando a vitória. Você se lembra quando o Fleury se elegeu no governo do Estado? O Fleury tinha 1%, era o candidato do Quércia, ninguém sabia quem era Fleury. O dia que fizeram o link, o Fleury virou governador. Eu acho que o Marinho estará no segundo turno por conta das preferências, pelo tamanho que o partido tem no Estado de São Paulo. Números atuais, não são números do bom momento de Lula, presidente, de 2010. Número real, 2018. Número de hoje, 2018, nas pesquisas, o PT tem 20%, de 18% a 20% de preferência partidária, ou seja, o eleitor vota no candidato do PT. Quem é? Ah, é o Emerson, então é no Emerson. É no Leandro Amaral, é o Luiz Marinho, é no Luiz Marinho que eu vou votar. Então, eu tenho certeza que o Marinho estará no segundo turno, nós não sabemos contra quem. Se será contra o SCAF, se será contra o Márcio França, ou se será contra o João Enrolador. Se for contra o João Mentiroso, para nós, muito melhor, muito mais fácil. Porque aí a máscara cai, né? Já caiu. E aí eu quero dizer para você que aí começam a bater. Hoje soltam em São Bernardo um jornaleco, dizendo, olha, o Marinho, deputados, por quê? O que querem com isso? Se não manchar, macular eventualmente a imagem daquele que será o próximo, que já está. Você já viu alguém chutar cachorro morto? Né? E hoje eu vi o jornal A Hora, é isso, Emerson? Eu acho que é isso que chama. É um jornal que eles soltam lá, pagam esse jornal só para soltar e distribuem de casa em casa, não sei o quê, batendo em figuras assim. Né? Para quê? Porque hoje o Luiz Marinho ele cresce violentamente. Né? Ele está, segundo os dados, os números, já está no segundo turno. Nós não sabemos contra quem. E eu acho que hoje o que traz assim, de realidade é esse cenário. Né? É o desespero desse pessoal que quer o poder a qualquer preço. Né? O PT, pela primeira vez na história, fará uma disputa para ganhar. Né? E nós entendemos. A última grande chance do PT foi em 2002, quando o Marinho foi vice do Genuíno. Mas eu posso dizer uma coisa, naquela eleição só o Marinho acreditava. Nem o meu irmãozinho querido, amigo, que eu gosto demais, o Zé Genuíno, nem o PT acreditava tanto que o Genuíno pudesse chegar. Né? Nós nunca tivemos chances com o Zé Dirceu, quando disputou, com o Plínio de Arruda Sampaio, quando disputou, com o Eduardo Suplicy, com a Aloysio Mercadante, com todos os nossos candidatos. Hoje nós temos um candidato preparado, conhece a realidade, conhece os problemas do município e resolveu quando foi governo. É um cara que, embora a segurança fosse problema de Estado, ele foi lá e enfrentou a segurança. Ele enfrentou a segurança, seja na causa da segurança, cuidando das crianças e dos jovens, seja nos efeitos da segurança, colocando câmeras e pegando um efetivo da guarda de 500, 400, 500, elevando para 1.000. Ou seja, fazendo um trabalho preventivo, mas fazendo um trabalho corretivo. Ele reduziu violência na medida que ele pegou um local que o Estado não entrava, uma comunidade, uma favela, e ele construiu residências dignas para aquelas pessoas, deu escola para eles e tal, e o Estado passou a gerir isso aqui.
Então, eu vou ser muito honesto para você e ao internauta dizer o seguinte: eu acho que o PT entra nessa eleição para ganhar o governo do Estado com um candidato preparado, né? Nós temos hoje o melhor candidato, o mais preparado candidato, temos um bom tempo de televisão e estamos trabalhando ainda para ter o tempo do PDT e do PCdoB de televisão. Concorda, Ana? O Marinho está no segundo turno, Marinho na tua avaliação? na minha avaliação, o Marinho está no segundo turno. Além de todas essas qualidades que o Luiz falou, o Marinho é muito trabalhador, Leandro. Você conhece bem, ele é corajoso, ele não tem preguiça. E quando você tem um candidato que é corajoso, que sai para a rua, que tem coragem de enfrentar, já é uma parte da campanha feita. E o Marinho é isso, não desanima, entendeu? Então, isso é muito importante e faz a diferença. Então, eu acredito que nós estamos no segundo turno e a gente só não sabe com quem. Mandar um abraço aqui nessa reta final do programa, Luciana Patara, aqui da Comunicação de Santo André, obrigado. Fátima Araújo nos acompanhando. Aliás, a Fátima, se não me falha a memória, é suplente do Partido dos Trabalhadores em São Bernardo. Um abraço, Fátima. Vanderlei Tavares, também de São Bernardo, obrigado. A Elise eu citei, Ivanilda também. Roberto Marins Palácio, obrigado. O Paulo nos acompanha também, obrigado. Sandra Aparecida Nascimento. O André Ribeiro, o pessoal do Viva ABC, Viva Santo André, obrigado pela participação. E rapidamente aqui para encerrar, e foi um tema que recentemente repercutiu aqui, em especial na Câmara de São Bernardo, a rejeição das contas do Luiz Marinho do exercício de 2015. Como é que vocês, do Partido dos Trabalhadores, receberam essa rejeição da Câmara Municipal? Pelo TCE as contas foram aprovadas, mas a Câmara justificou, tendo em vista as questões envolvendo o Museu do Trabalhador, e por isso optou pela reprovação das contas, Luiz. Eu quero dizer que eu recebi sorrindo, né? Por quê? Porque o órgão técnico que fiscaliza vírgulas, letras, que é o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, um órgão criado para essa finalidade, fiscalizou com lupa as contas de um prefeito petista, Luiz Marinho, aprovou, como todas as demais foram aprovadas. Aí a Câmara tem uma comissão intrapartidária, todos os partidos se representam nessa comissão e dão um parecer técnico sobre o parecer do Tribunal de Contas. Qual foi o parecer desses membros dessa comissão? Todos favoráveis ao parecer do Tribunal de Contas. E aí depois o senhor prefeito entrou num campo, numa atitude eminentemente política, baixa, rasteira, e aqueles vereadores que já tinham aprovado votaram de outra forma. Pessoas que já se colocaram o seu voto lá, eu sou favorável ao parecer do Tribunal de Contas, aí foi para plenário e votaram diferente. Eu acho que quem tem que justificar são esses vereadores que mudaram seus votos. Essas pessoas, a imprensa, e aí, Leandro, eu acho que o internauta tinha que cobrar o Leandro. O internauta tinha que cobrar os órgãos de imprensa do nosso ABC, que cobrassem dos vereadores, cada um deles. O senhor disse aqui que estava aprovado, aí depois o senhor vai lá e muda seu voto. O que o fez? Existe algum outro motivo que o fez? Algum argumento que faça uma pessoa mudar assim de uma hora para outra, né? E ali tiveram votos assim, que nos deixaram muito tristes. Por exemplo, eu sei o que o prefeito Luiz Marinho fez pelo Rafael Demarque. Eu sei. Ramon. Eu sei o que o prefeito Luiz Marinho fez com os problemas pessoais da vida do Rafael Demarque, familiares. E aí o Rafael vai lá e se posiciona daquela forma, né? E aí a pergunta é o seguinte: o Rafael então esteve metido com algum problema lá atrás? Porque lá atrás ele apoiava o prefeito Luiz Marinho. E aí depois muda o jogo. E eu estou dizendo ao Rafael, porque eu essa semana vou procurar o Rafael. É um homem que se diz evangélico, cristão. É um homem que não pode se vender por 30 dinheiros. Eu não estou dizendo que 30 dinheiros
em nota compraram. Eu estou dizendo que um homem cristão, ele não pode se meter nesse tipo de trapaça. Ele não pode ter tido esse tipo de postura. Ele e outros homens que se dizem cristãos, tendo uma postura, eu agora falei sim, aí eu vou ali, conversa comigo, eu digo não. O que está em jogo é o destino de uma cidade, o que está em jogo é o destino de uma política toda que envolve a população. E aí uma pessoa muda de posição, assim. No primeiro momento, eu sorri de nervoso, depois sorri de tristeza, mas eu quero pedir a vocês, internautas, procurem cada um dos vereadores. Pergunta, por que você mudou de opinião? Teve algum argumento a mais? Te ofereceram emprego? Alguém de vocês teve um parente empregado? Acho que nós tínhamos que agora procurar todas as nomeações da Fundação ABC. E eu vou fazer. Quero saber todos aqueles que tiveram parentes indicados, amigos indicados, e nós temos que trazer isso à luz. O que está escondido tem que vir à luz. E aí nós vamos entender o que aconteceu nas rejeições da conta, na brincadeira que se deu. Porque a Câmara Municipal, eu tenho certeza que o Marinho reverte isso judicialmente, mas eu posso dizer uma coisa, o estrago moral na vida de alguns vereadores, isso não tem mais conserto. Por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. O órgão julgou favorável. Eu, até ontem, estava com você. Até ontem eu me beneficiava das suas coisas. Me empregava com você. Recebia favores seus. Hoje mudou o alcaide, veio a sua conta. Eu digo que está aprovado, está tudo correto. O tribunal julgou favorável. Depois eu mudo de opinião. O que tão forte me fez mudar? É muito grave isso. E eu queria pedir a você e pedir a todos os órgãos de imprensa, nós precisamos investigar o que aconteceu, porque isso não é normal e hoje não cabe mais isso na nossa sociedade. Não cabe esse tipo de padrão de postura na nossa sociedade. Ana do Carmo. Olha, Leandro, eu fui vereadora 4 mandatos aqui em São Bernardo, né? E os 4 mandatos sendo oposição, eu sempre tive lado. E eu acho muito feio o que aconteceu. E muito triste, porque as pessoas têm que ter palavra, né? Eu acho que a palavra é a dignidade da gente, né? Eu acho que a pessoa, quando não tem palavra, não tem nada. Então, a gente tem que ter palavra, e eu, a vida toda, eu tive palavra, a vida toda, 4 mandatos de vereador, eu tive lado, né? E a gente decidia e cumpria aquilo que a gente falava, não ficar mudando de lado conforme a conveniência de cada um, né? A gente tem que viver conforme a conveniência do que é melhor para a nossa cidade, o que é melhor para o nosso município e o que é correto, né? Não dá para você ficar mudando conforme as pessoas chegam para você e falam, não, agora você faz isso, agora você faz aquilo. Não, você tem que ter lado, né? E o lado é aquilo que é melhor para o povo. E fazer o que eles fizeram com o prefeito Luiz Marinho não é o melhor, né? Isso é desonesto, isso é antiético, é imoral, né? O cara aprovou as contas pelo tribunal, o cara... Aí uma comissão técnica discute, dá o parecer favorável, e vereador que participa dessa comissão, depois vai lá e muda o seu voto. Quer dizer, são coisas... Como que a população vai confiar nesses vereadores? Eu quero fazer essa pergunta para os internautas, né? E dizer como que vai confiar. Então, assim, é muito sério, sim, porque são legislador. Como que você pode ter representante desse nível, com esse nível de consciência, né? Então, assim, é lamentável e o Luiz Marinho vai reverter isso, né, Luiz? Agora vai para o Supremo, né? Supremo que vai, isso ele derruba no TJ. Derruba no TJ e não precisaria disso, entendeu? Então, a gente vê com muita tristeza o que está acontecendo. Agradecendo também aqui o Ricardo Fregonese, o Everton Colares, Aurinete Tavares, Vanderlei. Todo, infelizmente, nosso relógio aqui é implacável. Eu vou dar mais um tempinho aqui para as considerações finais. Mais uma vez, Luiz, Ana do Carmo, agradecendo a presença, a gentileza. O espaço sempre é assim, franqueado primeiramente a todos os pré-candidatos, claro, dentro das nossas possibilidades aqui de tempo.
independentemente do partido, mas aqueles que representam a região do ABC. Os citados aqui também, sempre à disposição para os posicionamentos. Tem o nosso WhatsApp, tem o meu telefone, do Carlos Carvalho, espaço à disposição, justamente nessa forma transparente de prestar contas do dia a dia, e em especial aqueles que representam a nossa região. Luiz Fernando, obrigado pela gentileza da entrevista, à vontade para suas Leandro, considerações. quero te agradecer mais uma vez, agradecer ao Carlos, esse companheiro que eu vim conhecer hoje aqui, como é que ele chama? Vitor Oliveira. Vitor, te agradecer aí, né? A gente vê, o Leandro está aqui, mas tem um grupo todo Sim. por trás, fazendo as E o coisas pessoal que acontecer. está lá na redação também. Tem a turma da redação Isso. e tal. Quero saudar os internautas, dizer, Aninha, que estar ao teu lado é uma honra muito grande, uma mulher de luta, com quem eu tenho orgulho de caminhar, né? E dizer aos internautas, né, eu acredito que nós possamos mudar esse estado de coisas através do teu voto, né? Que mundo que o teu filho, que o seu neto, que o teu sobrinho, que o seu irmão vão ter, se vai ter emprego e que tipo de emprego, se a moral vai continuar essa que está, essa falta de moral, né? Quem elege os políticos somos nós. Eu tenho ouvido muita gente dizer, Leandro, eu não vou votar. Eu quero dizer a você, vote, não deixe de votar, não. Sabe por quê? Porque quando você não vai votar, o malandro vai. E aí as pessoas de bem não entram e os candidatos dos malandros entram. E aí, se está ruim, nós precisamos trocar, nós precisamos ir mudando. Precisa trocar todo mundo, que troque todo mundo, mas não deixemos de exercer o nosso direito. É a única arma que o povo tem, que o eleitor tem, que o trabalhador tem, é o teu voto, né? E eu quero dizer nesse momento, use com consciência, né? Use com consciência, nós precisamos construir, nós precisamos tentar, até acertarmos, na construção de uma classe política melhor, né, de governantes sérios, né, e que a gente possa mudar o nosso ABC, mudar nosso São Paulo, mudar o nosso Brasil. Um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. Da mesma forma, Ana do Carmo, obrigado pela gentileza da entrevista, também à vontade para suas considerações finais. Eu quero dizer que para mim é uma alegria estar aqui junto do meu deputado, companheiro Luiz Fernando, né, sempre juntos aí nessa caminhada. Quero fazer um cumprimento especial a você, Leandro, que desde quando eu era vereadora, você veio acompanhando os trabalhos da Ana do Carmo, participou de muitas lutas, né, junto com a gente, e que se tornou muitas delas realidade, né, depois de muita luta. Então, assim, eu quero te agradecer muito, cumprimentar o Carvalho e o Hélio, né? O Vitor Oliveira. Isso, o Vitor de Oliveira, né? Cumprimentar todos daqui e dizer muito obrigado e conte com o nosso mandato, tá bom? Estamos também à disposição para esclarecimento e alguma informação que vocês precisam. Legal. Obrigado, Ana do Carmo, Luiz Fernando. A você que nos acompanha todas as noites aí ligadinho na nossa plataforma digital no RD TV, curtindo, comentando, compartilhando. A nossa equipe aqui sempre a postos, Vitor Oliveira, o Carlos Carvalho, o Bruno Coelho, a Amanda Lemos, a Socorro, Elaine Granconato, o Ayrton Rezende, e em especial você que nos acompanha aí. Tem sugestão de pauta? Manda aí pra gente, tem o nosso WhatsApp para participar dos sorteios também. O nosso objetivo é sempre esse, é interagir, refletir de forma conjunta com você que nos acompanha, em especial nessa contagem regressiva para as eleições de 7 de outubro. Obrigado, pessoal. Boa noite. Continue ligado. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.